Olá, queridos ouvintes. Hoje a gente vai começar um podcast do Entre Microfones, o seu podcast de bolso, onde você pode escutar onde você quiser. Hoje vamos entrevistar a professora Malu. Oi, professora Malu, fala mais sobre você. Olá, Vinícius, boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a professora Malu, né? O Malu vem de Maria Luísa, que é o meu nome de batismo mesmo, e Malu é apenas o vulgo, né? O apelido também fica mais fácil. E, bom, eu sou professora de língua portuguesa e produção textual da Escola Americana de Santos. Dou aula para o oitavo ano ao ensino médio, ao terceiro do ensino médio, e sou professora desde 2009. Eu comecei como professora estagiária remunerada em 2009, quando eu estava terminando a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Fazia letras na Unesp, o campus de Araraquara. E em 2013, né, quando me formei, fui oficialmente aí professorada, né, das escolas públicas e particulares. Eu fiquei um tempo lá em Araraquara, dando aula nas escolas estaduais, e quando vir né, para Santos, eu já comecei a ingressar na rede privada de ensino. Então, dei aula em algumas escolas aqui na Baixada, tanto em Santos, quanto São Vicente, quanto Cubatão, e atualmente dou aula na escola americana e mais outra escola. Você já pensou assim, por que você quis começar nesse ramo da língua portuguesa, produção de texto? Olha, é interessante, Vinícius, é uma ótima pergunta, porque, na verdade, quando comecei a prestar os vestibulares, eu tinha ali 17 para 18 anos, eu gostava de uma frente, uma área que envolve a linguagem, a língua portuguesa, a literatura, a produção textual, que é a área da comunicação. E eu cheguei a prestar como treineira, passei em jornalismo, mas eu comecei a conhecer alguns jornalistas que diziam muito sobre a rotina, a dinâmica no jornal. E eu comecei a ouvir e eu não tinha tanta certeza que seria aquilo que eu queria, assim. Eu gostava muito de produzir textos, sempre gostei muito de ler, desde criança. Gostava, bom, vários clássicos, né? 20 Mil Léguas Submarinas. Eu me apaixonei a primeira vez que eu li, eu era bem criança, tinha 10 para 11 anos. Eu, com 8 anos, era aficionada em conseguir ler livros grandes, assim, virou uma curiosidade e um processo, porque eu via meus pais lendo e eu, antes de não saber ler, né, ali na fase da alfabetização, eu ficava pensando, nossa, eu queria tanto poder ler um livro, né, tanto. E isso foi naturalmente, assim, eu fui crescendo e fui tendo curiosidade em literaturas, né, quando o Harry Potter, a série, né, da J.K. Rowling estreou em 97, eu ganhei um livro, né, assim que ele estreou o primeiro, A Pedra Filosofal, me chamou muito a atenção, e eu ganhei em 90, na verdade, o de 97 eu ganhei em 2001. Estava fazendo 11 anos, foi no meu aniversário de 11 anos, meu tio Paulo me deu esse livro, com dedicatória, eu tenho ele até hoje. E me chamou muito a atenção a personagem do Harry Potter, né? E aí eu uso a personagem, o substantivo, como feminino, porque hoje nós usamos o personagem, mas o substantivo personagem ele é originalmente feminino, porque vem de persona, né? De pessoa. Mas a personagem do Harry Potter, ela me chamou muita atenção porque também fazia aniversário, né, naquele mesmo momento de leitura em que eu estava fazendo aniversário. E aí eu fiquei pensando nisso, né, prestando vestibular, então, poxa, vou para o jornalismo, não vou. Gostava muito de esportes, também pensava em jornalismo esportivo, gostava muito de política, pensava num jornalismo mais investigativo. Mas eu também sempre gostei muito de compartilhar o conhecimento e entender os processos de conhecimento, de curiosidade. E aí, uma vez conversando, né, eu já tinha conversado com a minha mãe, ela tinha falado assim: "Ah, mas por que você não faz letras? Você gosta de ler, você gosta de escrever, de se comunicar, você gosta de explicar, né, pode ser uma área, né?". Eu pensava: "Poxa, mas tá,
Legal, mas será que eu consigo ser uma professora? Será que eu consigo ser uma professora diferente? Ou você é aquela mesma professora que chega, fala boa tarde, só passa um monte de matéria, não conversa com os alunos? E aí, eu fiquei muito na dúvida até que eu conversei com um professor. Na época eu também fazia teatro, também gostava muito de teatro, pensava em ir para as artes cênicas. E aí esse professor, ele tinha assim, tinha tido as mesmas dúvidas que eu, só que, lógico, ele era um professor de 50 anos, então ele passou uma experiência de quase aí uns 30 anos de vida. E aí ele disse para mim uma frase assim que foi importantíssima, que cada aula é um espetáculo, cada aula é um jornal, é um telejornal, então você utiliza de várias tipologias, né, da cênica e das textuais, da informativa, da narrativa. E aí eu resolvi prestar letras, em algumas universidades, né? Todas que eu escolhi, eu consegui passar, né? As que eu optei, né, que eu fiquei mais na vontade porque eu queria ir para o interior. Eu, na época, morava em Olambra, que é próximo de Campinas, mas eu queria sair de casa, eu não queria ter de morar com os meus pais e ir para a faculdade, eu queria vivenciar a faculdade. Então eu resolvi ir para a Unesp ao invés da Unicamp. É a USP, eu passei, mas eu não quis, porque São Paulo muito caótico também, eu não ia ter aquela vida de universidade que eu almejava, que eu ouvia das minhas primas que tinham ido. E aí eu passei na Unesp e na UFSCar, na Federal de São Carlos, e escolhi a Unesp porque a Unesp tinha alemão também como possibilidade, e São Carlos não tinha alemão, só tinha inglês e espanhol, então eu optei pela Unesp. E na verdade não me arrependo, é uma profissão que eu adoro, que eu amo. Na faculdade mesmo, eu fui me encaminhando para a área da educação e as ciências da educação e a didática, né, todos os estudos que envolvem, né, as ciências do ensino, me agrada muito, né, toda a pesquisa que já foi realizada, então gosto e almejo, né, um dia poder contribuir como os mestres, os tutores que eu li, né, ou pessoas que vieram antes e fundamentaram a educação, como a Maria Montessori, né, o Piaget, o Levi Vygotsky, então são teóricos que me agradam, mas assim, Paulo Freire, sem dúvida nenhuma, e o destaque para Bell Hooks, que né, foi orientanda do Paulo Freire, né, professora também professora de Harvard. Então, a educação é uma área muito bonita, letras e língua portuguesa eu adoro, e eu encaminhei o meu mestrado voltado para a língua portuguesa, mas voltado, na verdade, para o funk, assim. Então, na verdade, sobre o letramento de gênero usando o funk como base. Então, a língua portuguesa, a linguagem, a literatura, ela não se resume apenas àquela aula de português. Ela é tudo, na verdade, tudo no mundo é linguagem, é comunicação e é texto. E eu acho que cada vez mais eu vejo, né, que aquela minha paixão de quando eu era criança, menina, adolescente, fez sentido na minha escolha profissional. Que legal. Mas você já pensou assim? Você falou que você gostava de ler, mas Uhum. já passou assim na sua cabeça em tentar escrever, fazer um livro? Olha, sim, ótima pergunta sua, inclusive. Sim, já passou pela minha cabeça. Na verdade, a monografia e a dissertação, que são trabalhos que, lógico, quando você chegar no ensino médio, você fará a monografia, né? A escola americana tem isso como base, a introdução à iniciação, né, científica, desde o ensino médio. Mas na faculdade a gente faz ou uma monografia ou um trabalho de conclusão de curso, né? Ou um MCC ou um TCC. E, querendo ou não, já é um livro, né, que se fosse da literatura seria talvez uma novela, né, uma monografia tem aí no mínimo de 30 a 50 páginas e pode chegar até 100 páginas, dependendo do assunto. E aí eu fiz a monografia, gostei muito de fazer. No mestrado, fiz a minha dissertação de mestrado, que deu aí dissertação de mestrado é um pouquinho mais, né, busca-se aí 100 a 150 páginas. Também gostei muito de fazer, fiz o livro do produto educacional, que eu apliquei como roda de conversa, e aí esse livro, que é um livro a partir da minha pesquisa, ele já está pronto. Eu estou num processo de submissão das editoras, que há editoras e periódicos científicos que aceitam a publicação.
Mas quando eu entrei em letras, eu nunca me imaginei escrevendo de fato um livro. Hoje já é algo que eu penso e eu dou crédito, acho que, ao amadurecimento, à maturidade. Sim. Mas assim, fala uns livros assim, os seus favoritos, Ah, que dos vocês gostam meus. mais. Do que eu gosto mais? Nossa, tem vários. Mas eu vou dar destaque para um que eu ganhei de uma amiga, que é um livro considerado da literatura contemporânea, que é A Elegância do Ouriço, da Muriel Babert, e é uma escritora francesa. Ela faz assim uma obra, um diálogo entre uma zeladora de mais de 60 anos com uma menina de 12 anos e as duas gostam de filosofia. Esse livro é ótimo, A Elegância do Ouriço, muito bom. Os grandes clássicos, né? Eu acho que quando a gente é adolescente, pré-adolescente, os livros de literatura fantástica, eu acho que eles são excelentes para a gente iniciar o gosto pela leitura, tipo Percy Jackson, né? O Percy, ele é uma personagem também que se torna especial por suas habilidades e a metáfora, né, que o Rodden ele traz em relação a nós sermos diferentes, lidarmos com as diversidades na sociedade, eu acho que isso é muito legal. Ele brinca com a mitologia, assim como a J.K. Rowling também brinca no Harry Potter. Eu gosto do Harry Potter. Lógico, tem outros também de literatura fantástica e maravilhosa, como Senhor dos Anéis, né, o Silmarillion, a saga do Tolkien, que também é muito legal. Tem da literatura brasileira uma literatura narrativa maravilhosa que é o Água Funda da Ruth Guimarães, que é excelente. A Ruth Guimarães era a inspiração do Guimarães Rosa, né? E aí indo para a literatura brasileira, Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa é um dos meus favoritos, a história do Diadorim, do Riobaldo, né? Essa narrativa do Riobaldo contando da vida dele com o Diadorim, então eu acho que formam meus livros favoritos. E vai de épocas, né? Por exemplo, As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que entrou na FUVEST, é um livro que eu li quando eu tinha 13 anos, foi em 2003. Nem a Lígia Fagundes, assim, tinha entrado pouquíssimas vezes como questão nas provas, porque a literatura brasileira feminina não era muito reconhecida. Assim, reconhecida era, não era muito valorizada. Valorizada a ponto de ser pedida também nos exames, como está ocorrendo 23 anos depois. Então, As Meninas é uma obra que, assim, eu sou apaixonada, já li e reli várias vezes. Então, eu acho que o destaque, assim, se você colocar, o top 3, eu destaco A Elegância do Ouriço, A Água Funda da Ruth Guimarães e As Meninas da Lígia Fagundes Telles. Sim. Mas imaginando que você pudesse escolher assim, Ah. de imagina que você fosse criança. Criança não, né? Da Uhum, idade que você já estava pensando em escolher o jornalismo, assim. uhum, Você acha que você gostaria mais de ir para um rumo mais do jornal mesmo, fazer jornal? uhum. Ou o rumo que você seguiu, de ser professora de português, assim, mas esse rumo do português? É, é complicado, né, formular essa hipótese. Deixa eu até ver aqui, dá tempo. É complicado formular essa hipótese porque se eu tivesse vivenciado tudo isso que eu vivenciei, e aí pudesse de repente voltar para aquela época, eu teria escolhido letras e o ramo da língua portuguesa. Agora, se eu não tivesse vivenciado nada disso, eu acho que eu ainda estaria em dúvida. Porque na época eu estava em dúvida, né? Eu não conseguiria prever o futuro. Agora, eu também não consigo imaginar como que eu seria no ramo da comunicação social, do jornalismo, para qual área eu iria. Não sei se eu iria para a área mais da bancada ou se eu ficaria mais na operação, na técnica, né, nos bastidores. Então, não sei, são hipóteses. Mas se eu tivesse vivenciado tudo isso que eu vivi, eu teria feito a mesma escolha. Uhum. Ixi, não sei mais como. Se você quiser treinar o encerramento, a gente pode treinar, não tem problema. São 3h24. Ah, tá bom. É? Entendi. Quer treinar? Eu acho que pode ser bom esse programa, né? Aproveitando aqui, eu quero deixar um agradecimento para Ana,
né, a nossa responsável aqui pelo estúdio da Unimes, que possibilita a nossa, né, aula interativa dentro do clube de imprensa com a Escola Americana, então essa parceria é muito importante. E aí eu acho que é interessante ter esse programa de bastidor, para as pessoas verem também um processo, que não é, às vezes, num podcast, né, tem um corte, né, tem a edição de vídeo, e às vezes a gente vê um podcast e acha que aquilo ali é um dom ou que saiu na hora, mas é treino. Assim como a leitura. A leitura não é um dom, é treino, né? Escrever não é um dom, é treino. O nosso dom a gente já tem, que é a inteligência, né? E aí a gente precisa praticá-la, né? Com esses exercícios e com esses treinos. Então acho que dá para a gente, inclusive, manter esse programa, né, Vinícius? Você concorda em a gente compartilhar para o pessoal ver o processo? Sim? Sim. Maravilha. Então, aí você pode pensar no encerramento. Na hora que você sentir que já foi feitas as 3 perguntas, igual agora foram feitas as 3 perguntas, e aí o convidado encerrar, que na semana que vem será o Mister Fábio, aí você pode escolher o seu encerramento, igual você falou para mim. Legal, muito bom. E aí você pode cortar para sua fala, para o seu jeito autêntico de encerrar. Não tem. Posso treinar aqui? Pode treinar à vontade. Então, infelizmente, já vamos chegando ao final, né, do nosso podcast. Mas mandem sugestões de podcast que a gente poderia fazer. Não sei. É isso, vamos treinar de novo. Por exemplo, você pode dizer. Legal, infelizmente chegamos ao final, mas teremos um próximo podcast, um próximo episódio. Fiquem ligados com os nossos 3 episódios de final de ano. Deixem os comentários, deem o like e nos vemos numa próxima. Aí você pode fazer um tchau mesmo, como uma despedida, se você quiser. Ou mandar uma frase, se você quiser. Ou um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Isso, peraí. Pensa, fica à vontade. Infelizmente, vamos encerrar nosso podcast aqui. Mas a gente vai ter próximo. Mas você pode acompanhar a gente nos próximos episódios dessa nosso podcast. Vocês podem deixar sugestões nos comentários e não perder nossos 3 episódios de Natal de final de ano. Isso, muito bem. Treina de novo agora, vai, como se você não tivesse esse texto. Como que você encerraria? Não sei encerrar. Vamos supor assim, terminou a pergunta, aí você fala, bom, infelizmente vamos chegando ao final, mas queremos agradecer a presença do Mister Fábio. Aí ele vai falar, não, eu que agradeço, Vinícius, muito obrigado. E nos vemos num próximo episódio. Mas vai treinando, eu tô dando sugestões. Não é um texto que tem que ser decorado, batido. Então, infelizmente, vai chegando o fim do nosso podcast. Queria agradecer a Miss Malu, que está aqui com a gente. Vocês podem deixar sugestões nos comentários e. Não sei como finalizar. Foi ótimo esse agora. Então, vocês podem deixar sugestões nos comentários e nos vemos numa próxima. Não. Entendeu? Tenta fazer de novo, então. Infelizmente, vamos chegando ao final do nosso podcast. Mas queremos agradecer aqui o comparecimento da Miss Malu. E também vocês podiam deixar suas sugestões nos comentários. Até uma próxima. Isso. Muito obrigada, pessoal. Até uma próxima.